As nações sempre competiram pela supremacia. Hoje em dia, a competição se moveu para a exploração espacial. A corrida está em andamento para saber qual país pode construir o maior e mais poderoso foguete de todos. O que ninguém está pronto é para o novo foguete que a China está lançando sobre a indústria espacial. Ela acaba de revelar um novo foguete de 800 metros de altura, que é diferente de tudo que já foi construído. O que o novo foguete chinês oferece, como ele será construído e o que a China espera alcançar com ele? Qual é o maior foguete já criado? Esse prêmio vai para uma nave espacial ainda em desenvolvimento, a Starship. A espaçonave, sendo desenvolvida e testada pela SpaceX, fica a 120 metros quando montada e tem 9 metros de diâmetro. Graças a um conjunto de mais de 30 motores de foguete, a nave espacial pode produzir impulso suficiente para levantar cerca de 150 toneladas de carga útil para orbitar de uma só vez. Entretanto, você pode se surpreender ao saber que o primeiro foguete a chegar oficialmente ao espaço foi feito pelos alemães em 1944. Foi o foguete V2 que cruzou a linha Kármán, um ponto definido pela Fédération Aéronautique Internationale como o espaço começa. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, a produção do V2 caiu nas mãos dos Estados Unidos, da União Soviética, agora a Rússia e do Reino Unido. Nas décadas seguintes e no início da Guerra Fria, o que começou como uma corrida armamentista nuclear de mísseis balísticos superiores se tornou a corrida espacial. Tanto os Estados Unidos quanto a URSS tentaram ser os primeiros a alcançar e dominar o voo espacial, impulsionando a produção de muitos foguetes novos e diferentes. No entanto, os Estados Unidos ficaram em vantagem e estavam produzindo diferentes foguetes. A eventual ruptura da URSS em 1991 transferiu a produção de foguetes soviéticos para a Rússia ou Ucrânia, e mais tarde, tanto a Europa, utilizando a Agência Espacial Europeia, quanto o Japão, aceleraram também o projeto de desenvolvimento de seus foguetes. Mas agora, mais países começaram a competir seriamente na corrida espacial, incluindo Irã, Índia e China. A China realmente começou a pesquisar foguetes antes do lançamento do Sputnik, em 1957, mas não foi até 1970 que o país lançou seu primeiro satélite em órbita. Desde então, a China lançou mais de 400 missões, e quase todas elas usaram a família de foguetes Long March ou Changzheng. O primeiro foguete da família de foguetes Long March foi o Long March 1. É um foguete de 98 pés ou 30 metros de comprimento de 3 estágios. A China o lançou com sucesso de Jiuquan, no deserto de Gobi, onde levou o primeiro satélite da China, o Dongfeng Hong-1, para a órbita em 24 de abril de 1970. Ele fez da China o país para lançar seu próprio satélite, e esse dia agora está marcado como o Dia do Espaço Anual da China. A China também tem o Long March 2C, que é 40 pés ou 12 metros mais alto que o seu predecessor. Ela poderia lançar 8.490 libras ou 3.850 quilos para uma órbita terrestre baixa. O foguete foi lançado mais de 50 vezes desde o seu lançamento de 1982. Outros foguetes chineses incluem o Long March 2E, com 4 boosters laterais e 3 estágios, que podem colocar até 7.700 libras ou 3.500 quilos em órbita de transferência geossíncrona. O Long March 5B, projetado especialmente para lançar os 3 grandes módulos de estação espacial da China, de aproximadamente 48.500 libras ou 22 mil quilos em órbita, a partir de um ponto espacial especialmente construído na ilha de Hainan. O foguete Long March 7, de 2 estágios, que lança a espaçonave de carga Tianzhou, pesando 29.800 libras ou 13.500 quilos para a estação espacial de Tiangong. O Long March 9, que é a versão chinesa do sistema de lançamento espacial da NASA, que ajudará na montagem da Estação Espacial Lunar de Pesquisa Conjunta China-Rússia Internacional. Ela tem uma capacidade de carga útil de até 330 mil libras, ou um total de 150 mil quilos. O Long March 11 é diferente do resto porque é um foguete de combustível sólido. Como utiliza combustíveis sólidos, não requer tanques separados para propulsor e oxidante, tornando-o mais simples e mais barato. Esse foguete tem 68 pés, ou 21 metros de altura, e pode ser lançado ao mar. Apesar das conquistas que a China tem registrado em seu programa espacial, ela continua sonhando grande, e seu próximo foguete mostra que não tem medo de enfrentar outras nações que exploram o espaço, como os Estados Unidos. Na verdade, Pequim fez da exploração espacial uma prioridade máxima para poder competir. A China está atualmente impedida de usar a Estação Espacial Internacional, então está construindo a sua própria estação espacial, faturada para durar aí pelo menos 10 anos em órbita. Ela já enviou 3 astronautas para a estação. No entanto, nada que a China tenha feito no espaço ainda se compara com o próximo foguete chinês. É um enorme foguete de 800 metros de altura, que anula tudo antes dele. Na verdade, não é surpreendente que a China esteja construindo um foguete tão grande. O país abriga inúmeros megaprojetos, desde os mais extensos trem-bala até os mais audaciosos projetos rodoviários e também arranha-céus, construídos em questão de dias.
Para muitas pessoas, este projeto pode soar como ficção científica. A própria ideia de construir e colocar uma estrutura que tem quase 1 quilômetro de comprimento no espaço pode parecer absurda. No entanto, o antigo tecnólogo-chefe da NASA, Mason Peck, adverte que a China não deve ser tomada como brincadeira. Peck diz que a ideia não está totalmente fora do muro e o desafio é mais uma questão de engenharia do que de ciência fundamental. Eu acho que é inteiramente viável, disse Peck, agora professor de engenharia aeroespacial na Universidade Cornell. Eu descreveria os problemas aqui não como impedimentos intransponíveis, mas sim como problemas de escala. É importante colocar a ambição da China em perspectiva aqui. A Estação Espacial Internacional, uma das mais icônicas invenções humanas, mede apenas 109 metros. E foi um esforço de colaboração entre vários países. Na verdade, ela une dois inimigos perenes, os Estados Unidos e a Rússia. E, por falar em custo, a ISS engoliu cerca de 150 bilhões de dólares. Imagine quanto custará a espaçonave chinesa de 800 metros. A ISS precisou de 30 missões para montar todos os módulos, que se estenderam por mais de uma década. Para a China, essa é uma peça a longo prazo e algo que dará ao programa do país um senso de propósito para os próximos anos. Muitos observadores ocidentais podem erroneamente descartar esta ideia como propaganda, mas isso será um grande erro. A China publicou um relatório em 2009 chamado Roadmap 2050, que delineou como ele se tornaria um país líder mundial em exploração espacial até 2050. Então estamos testemunhando a China implementar gradualmente seu plano espacial. Uma questão crucial é, será que a China consegue realizar este projeto? Na verdade, é difícil dizer não. Olha as recentes conquistas que o país marcou no espaço. Ele desenvolveu amostras de rochas lunares à Terra para análise, fazendo dela o terceiro país atrás dos Estados Unidos e da Rússia para fazê-lo. Ele também pousou seu próprio rover em Marte, uma façanha que somente os Estados Unidos poderiam se gabar. A China também conseguiu a primeira aterrissagem do mundo no lado distante lunar. Como mencionado anteriormente, a China está agora construindo a Estação Espacial Tiangong, que já está sendo habitada e rivaliza com a ISS envelhecida. Tudo isso aponta para um país super sério sobre a sua ambição espacial. Olhando criticamente para os planos da China, há várias vantagens em construir uma espaçonave tão maciça quanto ela está planejando. Por exemplo, uma estrutura tão grande permitiria à China introduzir a gravidade artificial, que ajudará os astronautas a escapar dos efeitos debilitantes da falta de peso, tais como perda de massa muscular e densidade óssea. Com uma estrutura tão vasta, a espaçonave pode girar para produzir força centrífuga e, na velocidade certa, pode criar uma força que imita os efeitos da gravidade. Entretanto, você não pode simplesmente girar um objeto contendo humanos, porque se você girar mais rápido do que um par de rotações por minuto, a pessoa comum começará a sofrer de enjoo de movimento. Entretanto, como os experimentos têm mostrado, estes efeitos desaparecem em taxas de rotação de 1 a 2 rotações por minuto. Então, qual seria o tamanho da nova espaçonave da China para criar a gravidade da Terra, girando a uma velocidade de 1 a 2 RPM? Bom, tem que ser de cerca de 1 quilômetro de diâmetro. Isso mostra que a China fez bem o seu trabalho de casa. Como a China levará uma espaçonave tão colossal para o espaço? O país pode lançar inúmeros componentes para o espaço usando muitas missões, como foi feito com a ISS, e montá-los no espaço. No entanto, há outra abordagem inovadora que a China pode usar. Graças ao material único, em breve poderá ser possível construir uma vasta estrutura que pode dobrar ou colapsar para caber no cone do nariz de um único foguete gigante, como a nave estelar, por exemplo. Após ser lançada para o espaço, a estrutura então se expande. O segredo desta ideia é algo conhecido como o metamaterial mecânico. Eles usam juntas que agem como uma tesoura para dobrar até uma fração do seu tamanho. O exemplo mais familiar de tal metamaterial mecânico é a esfera de Hoberman. O brinquedo desta criança se assemelha a uma pequena bola espinhosa em seu estado de descanso, mas pode se expandir para uma esfera grande muitas vezes maior que o seu diâmetro original. Pode soar como ficção científica, mas o plano da China também. Vamos ouvir o que você pensa sobre a nave espacial chinesa na seção de comentários abaixo. Tchau!